Bom, de volta, nós já criamos aí o nosso código para ele cadastrar a cidade, para ele cadastrar o instrumento, para ele carregar aqui a nossa combo box de instrumento, a nossa combo box de cidade. Nós renomeamos também aqui esse txt cad cidade, que está aqui, e txt cad instrumento. Bom, para que ele carregue os dados aqui, nós precisamos colocar essa opção no form. Eu vou dar 2 cliques aqui, vou escolher a opção aqui form, e após aqui o preencher list alterar, que é o que faz o preenchimento lá da nossa list view, eu vou colocar o seguinte: carrega cmb instrumento, e novamente aqui carrega cmb cidade. Se eu iniciar aqui, eu já vou ter a opção aqui da cidade de Salvador, que foi a cidade que eu cadastrei lá, e a opção saques alto, que é o que eu tenho lá. A mesma coisa aqui, Salvador e saques alto. Para que ele não traga esse nome aqui, pessoal, combo 1 e combo 1 aqui também, eu vou colocar essa seguinte opção. Então, cmb a cidade ponto list index vai ser igual a 0, tá? Só que eu só posso fazer esse comando aqui se o meu banco de dados tiver dados lá para trazer. Como a gente cadastrou uma cidade lá de forma manual, no início aí que a gente criou o nosso banco de dados e cadastramos também um instrumento, então eu posso fazer isso aí, tá? No caso aqui, como eles estão aqui ordenando por aqui, nós estamos adicionando os itens por aqui mesmo, então como só vai ter sim e não, a gente pode fazer esse preenchimento por aqui mesmo, tá? Então aqui eu vou copiar, Ctrl C, Ctrl V, eu vou apagar aqui essa letra A. Então aqui eu vou colocar também cmb instrumento ponto list index igual a 0. Vou copiar aqui, Ctrl C, Ctrl V. Vou iniciar aqui, ele sempre vai começar aqui do saques alto e sempre da cidade aqui, Salvador. Vou encerrar aqui novamente, vou vir aqui e nessa parte aqui do botão CAD, cmb cad cidade, eu vou clicar 2 vezes e vou escolher e vou colocar aqui o nosso código CAD cidade, que foi o código que nós fizemos na videoaula passada. Vou clicar aqui novamente. Vou clicar aqui nesse botão e aqui vai ser CAD instrumento, e também é o outro código que a gente acabou de criar na outra videoaula, tá? Então eu vou iniciar aqui o programa, vou escolher a opção para cadastrar uma cidade aqui, então vou cadastrar a cidade onde eu moro, tá? Que é Santo Antônio de Jesus. Vou cadastrar e vou cadastrar um outro instrumento aqui, sax tenor. Vou cadastrar e vou encerrar aqui. Se eu vim aqui no meu banco de dados, na tabela cidade, eu tenho aqui Santo Antônio de Jesus, é o segundo item, foi o item que eu acabei de cadastrar, e tenho o sax tenor, que eu também acabei de cadastrar. Vou fechar aqui esses dois. E se eu vim aqui no programa, ele ainda não apareceu aqui para mim. Ele só vai aparecer quando eu iniciar aqui novamente e procurar aqui. Então eu tenho aqui Santo Antônio de Jesus, eu tenho um instrumento aqui sax alto e sax tenor. Para que ele coloque o item após ter feito o cadastro, basta que a gente coloque um pequeno código aqui. Então, após ele cadastrar aqui o instrumento, ele vai fazer o seguinte: cmb instrumento.clear. Então ele vai limpar o que tiver no conteúdo e depois ele vai chamar o carregamento. Então, carrega cmb instrumento. Isso é muito importante, pessoal, fazer a limpeza do conteúdo antes, tá? Então, aqui eu vou só fazer um teste. Vou cadastrar aqui o instrumento, colocar aqui violino. Então, vou cadastrar aqui
Você vem aqui, ele já está aqui no violino, tá? Então eu vou, ao invés disso também, eu vou fazer o seguinte: eu vou adicionar mais um código aqui. Então, se eu cadastrei instrumento, um determinado instrumento, é o mais provável que eu vá utilizar o instrumento naquele momento. Então, eu vou fazer o seguinte: CMB. Antes disso aqui eu tenho que copiar aqui esse item aqui, Ctrl C e Ctrl V, porque eu também tenho que colocar esse código para o CMB a instrumento, que é da nossa guia alterar. Depois que ele colocou isso aqui, eu quero que o CMB instrumento ponto teste seja igual ao txt cad instrumento ponto teste. Esqueci do ponto teste. Bom, testar aqui novamente. Vou cadastrar aqui. Vou colocar aqui um sax barítono. Não vou colocar acento. Deixa assim como tá. Bom, ele já ficou aqui para mim, porque é mais prático fazer assim do que deixar ele em branco, tá, pessoal? Então aqui ele tá com todos aqui. Perceba que ele está aqui em ordem alfabética, que foi o que a gente determinou lá, para que ele traga os itens ordenados pelo nome. E aqui eu vou encerrar aqui novamente. Eu vou fazer aqui um código de proteção aqui, pessoal. If txt instrumento, no caso aqui é cad instrumento ponto teste foi igual a vazio, então txt cad instrumento ponto backcolor igual a vazio 555. Txt cad instrumento ponto set false exit sub e aqui end if. Vai sair da macro. Se tiver aqui alguma coisa vazia, ele vai ficar aqui pra gente com o código de erro. Se vocês quiserem, vocês podem colocar a mensagem de erro. Eu não vou colocar, já mostrei como é que faz isso aí em outras videoaulas, então eu vou adiantar aqui pra gente não perder tempo. E aqui, depois que ele cadastrar, eu quero que esse txt cad instrumento, ele fique aqui para mim vazio, tá? Quando ele terminar de cadastrar, eu vou fazer isso aqui. Novamente aqui eu vou testar. Então aqui, cadastrar mais um instrumento aqui, flauta transversal. Vou cadastrar. Bom, ficou vazio aqui. Se eu tentar cadastrar, vai ficar vermelho e vai parar aqui para mim. Se eu cadastrar aqui, ele não está ficando branco ainda, que a gente não colocou o código de proteção. Vou fazer isso agora, mas eu vou copiar aqui esse código, Ctrl C, venho aqui no CMD cidade e vou colar aqui esse código, tá? Então aqui eu vou recortar isso daqui, Ctrl X, vou colar aqui no lugar de carrega instrumento, vai ser carrega cidade. E aqui é o seguinte, onde tiver, eu vou selecionar aqui e vou pressionar Ctrl F. Então aqui, na verdade não é Ctrl F não, é Ctrl H. Então Ctrl mais H. Então aqui ele abriu também uma parte de substituição. Então aqui ele tem aqui txt cad instrumento. Onde tiver txt cad instrumento, eu vou querer que ele substitua por, copiar aqui e vou colar, vai ser cad cidade. Replace all. Vou trouxe aqui para 4 alterações. Perceba que ele modificou aqui. E aqui agora vai ser esse CMB aqui, eu mesmo posso mudar aqui manualmente. Então vai ser CMB cidade. E aqui vai ser também CMB a cidade. Então aqui, pessoal, o que eu fiz foi apenas isso aí, tá? Fazer essa modificação
substituir os nomes, mas o código é o mesmo. Então, cidade, aqui também vai ser cidade. Carrega CMB cidade. Bom, vou voltar aqui. Ele já tem aqui Feira de Santana, Salvador, Santo Antônio. Está em ordem alfabética também, mas eu quero que ele apareça para mim aqui. Então, vou colocar aqui também uma outra cidade aqui, Cruz das Almas. Vou cadastrar. Quando apareceu para mim o primeiro que eu quero, então tá funcionando, tá? Se eu tentar cadastrar em branco, ele não vai. O instrumento, vou fazer aqui o último teste. Vou cadastrar aqui o trompete. Cadastrar. Bom, ficou legal aqui. Eu vou encerrar aqui esse formulário e vou encerrar aqui também. Vou fazer aqui a nossa proteção para ele ficar branco toda vez que for digitado. Eu vou clicar aqui 2 vezes. Vai ser a opção Change mesmo. Então, txt cad cidade ponto backcolor igual VB white, para que ele fique branco toda vez que for digitado. Eu vou copiar aqui, Ctrl C, vou voltar aqui na parte do instrumento, clicar 2 vezes e colar. E aqui eu vou mudar só para o nome instrumento. Então, pessoal, programar é isso aí. A gente aproveita muitos códigos, a gente copia e cola muita coisa. Os códigos utilizados em um programa podem servir para qualquer outro programa. Então aqui a gente está aprendendo a fazer esse cadastro de músico, mas vocês podem utilizar esse mesmo conhecimento para criar um cadastro de qualquer coisa. Então eu recebo muitos e-mails de pessoas perguntando se podem criar um cadastro de cliente, se pode ser um cadastro de funcionário, de produtos, do que for, tá? Não tem problema. Então aqui eu vou fazer aqui o último teste, para a gente encerrar essa videoaula aqui. Então vou tentar cadastrar aqui, vai ficar vermelho, ficou branco, vai ficar vermelho, ficou branco. Se eu tentar cadastrar aqui também, ficou vermelho, apareceu mensagem que a gente colocou, tá ficando branco. Se eu tentar aqui, ficou vermelho. Se eu clicar aqui, não ficou branco. Então a gente vai fazer também uma proteção aqui para esse daqui. Então toda vez que ele for modificado, eu ainda estou com aquele outro código aqui na memória, eu vou só apertar Ctrl V, ele vai colar, e vou mudar aqui para txt a nome. Pronto. Se eu clicar aqui, tentar alterar, vai ficar vermelho. Se eu clicar aqui, ele vai ficar branco. Então tá perfeito, tá funcionando. Na nossa próxima videoaula a gente já vai dar continuidade aí, fazer um código para o botão excluir e muitas outras coisas também, tá? Até a próxima aí.